Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então vamos para a segunda parte deste módulo, a composição dos alimentos, e agora nós vamos falar sobre as proteínas. Então, as proteínas que aparecem aqui com alguns representantes, né, são substâncias presentes aí nos seres vivos, chegando então a representar até 50% do peso seco, né, ou seja, do peso que não considera a água, tá, de alguns animais. A principal função, então, aqui, ó, das proteínas porque ela faz parte, né, por ela constituir parte do corpo, então nós chamamos que ela tem função estrutural, que também pode ser chamada de função plástica ou função construtora, é tudo a mesma coisa, tá? Então não queiram só lembrar de um sinônimo, tá? Pode ser função estrutural, função plástica ou função construtora, dependendo do autor, ele vai trazer aí com maior destaque sempre aí uma dessas palavrinhas, né? Então, vamos lá. E a principal função, então, das proteínas, na verdade, além de fazer parte do nosso corpo, na verdade, então, é o quê? Constituir os nossos músculos, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, assim, elas têm, então, função importante, né? Tem essa função estrutural, as proteínas. E então, olha lá, ó, são de grande importância biológica e desempenham vários papéis aí, ó, no nosso organismo. Entre eles, a gente pode falar aqui, ó, fazem parte da membrana das células. Então, a membrana plasmática tem na sua composição proteína, confere elasticidade à pele, ou seja, porque colágeno é uma proteína que é importante, né, para nós. Participam do transporte do gás oxigênio, né, no sangue, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia, que são aqueles glóbulos vermelhos do sangue. Aceleram as reações químicas que ocorrem no corpo. Então, nós vamos ver mais para frente que durante o processo digestivo nós vamos precisar de muitas enzimas para acelerar o processo e quebrar as macromoléculas em micromoléculas. Auxiliam na defesa do organismo, então, porque anticorpos nada mais são do que proteínas e são responsáveis aí pela contração muscular, porque nós temos duas proteínas importantes, a actina e a miosina, tá? Então, essas aí são uma das principais importâncias da proteína dentro do nosso corpo, né? Dando continuidade, nós temos lá que as proteínas, então, são longas cadeias formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos, tá? Então, o nosso corpo não vai absorver a proteína, vai absorver o aminoácido. Então, a gente precisa quebrar aquela macromolécula em aminoácido, né? Existem milhares de proteínas no corpo humano, né, que são diferenciadas pela quantidade, pelo tipo e pela ordem em que seus aminoácidos estão arranjados, tá? E aí, olha lá, para fazer uma analogia interessante, imagine um colar, né, de miçangas, que representaria ali uma proteína. A gente sabe que miçangas são aquelas bolinhas, tá, pequenininhas, né, de várias cores, e conforme a gente monta um colar, a gente iria gerar, então, né, uma proteína diferente. Porque conforme você muda a posição de uma bolinha, de uma cor, você altera aquela proteína, né? Então, cada uma dessas miçangas seria um aminoácido. Nós temos a proteína na sua estrutura primária, na sua estrutura secundária e na sua estrutura terciária, tá? Então, isso aqui é uma característica, só uma curiosidade aí sobre a estrutura das proteínas, né? Lá no ensino médio, vocês vão estudar o que essas estruturas estão relacionadas aí. Por hora, é só importante saber que existe estrutura primária, que é a mais simples, é como se fosse um colar de miçanga, né? Só um colarzinho, uma volta e pronto. Estrutura secundária é aquele colarzinho enrolando várias vezes, então, ali no nosso pulso, por exemplo. E depois a gente tem aqui, né, uma estrutura terciária um pouquinho mais complexa, tá? Aí nós temos o seguinte, né? Que no final da digestão, tá? Esses aminoácidos então são separados e ficam então disponíveis para o nosso corpo poder absorver e utilizar. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Proteína, que é uma estrutura grande, ela começa a ser quebrada em estruturas menores, chamadas de peptídeos, e aí esses peptídeos vão ser, né, quebrados em aminoácidos. Então, sempre lembrem dessa sequência proteína, macromolécula,
aminoácido, a micromolécula e o peptídeo é uma molécula intermediária, ok? Bom, nós lemos esse texto aqui, ó, dietas vegetarianas e veganas. Todos os aminoácidos necessários para a nossa nutrição estão presentes nos alimentos de origem animal, como carnes, leites, derivados e ovos. Por isso, algumas pessoas acreditam que as dietas vegetarianas não fornecem tudo o que o organismo precisa. Isto é um erro, pois uma dieta vegetariana ou mesmo vegana, sem entrar na caracterização de cada uma delas, a gente não vai entrar nesses detalhes, que combine cereais como milho, arroz ou trigo e algumas leguminosas como feijão, soja ou grão de bico, fornecem todos os aminoácidos essenciais, tá? Que são necessários à nossa nutrição. Bom, está em destaque o que é um aminoácido essencial, são aqueles que não podem ser produzidos pelo corpo humano e por isso devem ser então obtidos pela alimentação, né? Portanto, o famoso arroz com feijão é uma ótima combinação. Sem se basear em dados científicos, muitos povos da América Central e do Sul combinavam milho, que era um cereal, e um feijão, uma leguminosa, garantindo, portanto, todos os aminoácidos essenciais em sua alimentação, né? Que bacana aí esse texto, então, né? Aí nós vamos entrar, então, agora para falar sobre os lipídios, né? Aqui nós temos alguns representantes de alimentos ricos em lipídios, né? As gorduras, os óleos e as ceras são representantes dos lipídios e têm então em comum o fato de serem moléculas insolúveis em água. A principal função dos lipídios no corpo humano é fornecer energia, então tem a função energética, né? Essa é a principal função. Elas também têm função estrutural, então além da energética, ele também é estrutural e são nutrientes de grande importância biológica, desempenhando diversas funções no nosso corpo, como essas aqui, ó. Participam então da estrutura das membranas celulares. Então, assim como as proteínas, lipídios também fazem parte da membrana plasmática, servem de isolante térmico, especialmente para animais que vivem em regiões de clima mais frio, auxiliam na proteção mecânica, né, dos órgãos internos, ou seja, com relação às batidas, são reservas de energia, ou seja, gordura, e componentes de alguns hormônios. Então, quando nos alimentamos em excesso, ingerimos então nutrientes com mais calorias do que utilizamos, tá? Então, se a gente come demais e a gente não gasta, a gente acaba acumulando essas calorias, quer seja carboidrato, proteína ou lipídio. Alguns desses nutrientes se transformam em gordura, tá? Que atuam como reserva energética. Em caso de necessidade, né, de energia pelo organismo, essa gordura então passa por uma transformação e ela pode ser então utilizada novamente, né? Nós também lemos sobre isso aqui, ó. Gordura é sinônimo de lipídio. Comumente usada como sinônimo de lipídio, gordura é um termo genérico para designar alguns tipos de lipídios. Gorduras e óleos fazem parte do mesmo grupo, os glicerídeos, e diferem principalmente em relação ao ponto de fusão, temperatura em que passa do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. A temperatura ambiente, os óleos são líquidos e ao passo que as gorduras são sólidas, tá? Existem vários grupos de lipídios e suas estruturas químicas são diferentes. As gorduras e os óleos são formadas, né, de partes menores, os ácidos graxos e o glicerol. Então aqui o nosso corpo ele não vai absorver o lipídio propriamente dito. No processo digestivo a gente vai absorver o quê? Ácidos graxos e glicerol que obtemos, né, no final da digestão dos lipídios e usamos para formar diferentes substâncias no organismo. Já outros lipídios, como o colesterol e a vitamina D, são considerados lipídios mais complexos, né, pois não apresentam ácidos graxos em sua composição. Na linguagem popular, podemos continuar usando gordura como sinônimo de lipídio, mas é preciso tomar cuidado, né, na leitura de nossos textos para não haver o que? Confusão. Nós também trabalhamos um outro texto, né, a questão dos lipídios saturados e insaturados. E aí nós temos o seguinte: a fama de vilão dos lipídios vem do fato de que seu acúmulo pode gerar alguns tipos de doenças cardiovasculares e obesidade. Eles podem ser classificados como saturados ou insaturados de acordo com os ácidos graxos que o compõem.
Os lipídios saturados, presentes principalmente em carnes, leites e derivados, estão relacionados ao aumento do colesterol ruim no sangue. Os lipídios insaturados, como mono ou poliinsaturados, por sua vez, são capazes de aumentar as quantidades de colesterol, né, do tipo bom. Entre os ácidos graxos poliinsaturados que cumprem esta função estão o ômega 3, presente em peixes de água fria, frutos do mar e óleo de canola, e o ômega 6 encontrado em sementes oleaginosas, como o girassol e a soja. Esses lipídios são recomendados então para proteger o coração, tá? E aí, dando continuidade, olha aqui, ó. Óleos e gorduras contêm tanto lipídios saturados quanto insaturados. No entanto, nos óleos predominam os insaturados, ao passo que nas gorduras predominam os saturados. O colesterol é um lipídio de origem exclusivamente animal. O organismo humano fabrica boa parte do colesterol necessário, principalmente lá no fígado, e obtém o restante por meio da alimentação. Este lipídio é essencial para o corpo, pois participa da fabricação de certos hormônios sexuais e faz parte da membrana celular. Então, olha lá, mais uma vez, colesterol fazendo parte da membrana celular. E quando a gente for estudar a questão do sistema endócrino, nós vamos falar de hormônios sexuais e nós vamos falar novamente aí da questão dos lipídios, né? Quando falamos em colesterol bom ou ruim, estamos nos referindo a diferentes combinações da molécula de colesterol com proteína. Em outras palavras, só existe uma molécula de colesterol. A diferença está na quantidade de proteína associadas a moléculas desse lipídio. O excesso de colesterol ruim pode provocar obstrução de certos vasos sanguíneos, causando problemas como o infarto e o acidente vascular encefálico. As chamadas gorduras trans são gorduras de origem vegetal que passam por um processo de hidrogenação, ou seja, inserção de átomos de hidrogênio, e por meio deste processo químico, a estrutura molecular e as propriedades dessas gorduras são modificadas, né? Como se observou que as gorduras trans aumentam a durabilidade dos alimentos industrializados, elas passam a ser amplamente utilizadas a partir dos anos de 1950. Pesquisas posteriores, porém, mostraram que essas gorduras aumentam as taxas de colesterol ruim e diminuem as taxas do colesterol bom no sangue, né? Por este motivo, em alguns países, a adição desse tipo de gordura nos alimentos foi regulamentada e até mesmo proibida, né? Olha só que coisa doida. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês aí neste momento, até este momento era isto, e eu vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!